Oi, gente, nós somos do nono ano 2. Nosso trabalho é sobre a revolta do contestado. As pessoas do grupo são Graziele, Johanna, Ana Beatriz, Anderson, Carlos e Vitor. E agora, pessoal, nós temos uma pergunta para vocês. Quais foram as principais causas da revolta do contestado? Bom, agora vamos ao assunto principal e vamos ver se vocês conseguem encontrar a resposta. Revolta do Contestado, 1912 a 1916. A Revolta do Contestado, 1912 a 1916, foi um conflito armado ocorrido na região de fronteira entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, no Brasil. Esse conflito envolveu camponeses pobres, grandes proprietários de terra, forças militares do governo e empresas estrangeiras. A revolta teve motivações sociais, econômicas e religiosas e é frequentemente comparada à Guerra de Canudos, 1896 a 1897, ocorrida na Bahia. Contexto histórico e causas da revolta. A região do contestado era uma área disputada entre o Paraná e Santa Catarina desde o século XIX, gerando insegurança sobre a posse da terra. Além disso, havia diversas questões sociais e econômicas que contribuíram para a insatisfação da população local. Disputa territorial. A área era rica em terras férteis e madeira, sendo cobiçada por fazendeiros e empresas estrangeiras. Em 1910, o governo decidiu a favor de Santa Catarina, mas os grandes latifundiários e companhias estrangeiras controlavam as terras. Construção da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Iniciada em 1908 por uma empresa norte-americana, a ferrovia trouxe milhares de trabalhadores que foram dispensados após a conclusão da obra em 1910, deixando-os sem emprego e moradia. Concentração fundiária e expulsão dos camponeses. O governo cedeu terras à empresa ferroviária, forçando a expulsão dos camponeses que ali viviam. Influência religiosa e messiânica. Os movimentos messiânicos, liderados por monges, como José Maria, atraíram milhares de fiéis. Ele pregava contra as injustiças sociais e defendia a criação de uma monarquia celestial. Após sua morte, tornou-se um símbolo para os rebeldes. A guerra e seus principais acontecimentos. O início da revolta, 1912. A revolta começou em outubro de 1912, quando um grupo de camponeses liderado por José Maria ocupou a cidade de Taquarussu, atual Fraiburgo, Santa Catarina, e proclamou a criação de um reduto sagrado. Eles se autodenominavam pelados, pois raspavam a cabeça em sinal de devoção. O governo enviou tropas para expulsá-los, e na batalha que se seguiu, José Maria foi morto. No entanto, em vez de desanimar, os sertanejos passaram a acreditar que ele havia se tornado um santo e que voltaria para ajudá-los. A expansão da revolta, 1913 a 1914. Mesmo sem José Maria, os revoltosos continuaram lutando. Eles criaram várias vilas fortificadas, chamadas de redutos, onde viviam em comunidade e resistiam ao avanço do exército. Os maiores redutos foram em Caraguatá, Santa Maria e São Pedro. Os revoltosos praticavam uma forma de resistência chamada guerra de guerrilha, atacando rapidamente as tropas do governo e depois se dispersando pelas matas. Repressão do governo, 1914 a 1915. A revolta cresceu tanto que o governo federal, então sob a presidência de Hermes da Fonseca, decidiu agir com força total. Tropas do exército foram enviadas para a região e as batalhas se intensificaram. Entre 1914 e 1915, os revoltosos sofreram grandes derrotas. Para vencer a guerra, o governo utilizou táticas brutais, como queimar aldeias, destruir plantações e matar qualquer pessoa suspeita de ajudar os rebeldes. O fim da revolta, 1916. A última resistência ocorreu no reduto de Santa Maria, que foi cercado pelo exército e destruído em 1916. Com isso, os últimos grupos rebeldes foram dizimados ou se renderam. O movimento foi praticamente aniquilado, encerrando a revolta do contestado. Consequências da revolta. A revolta do contestado deixou um rastro de destruição e morte. Estima-se que entre 5.000 e 10.000 pessoas tenham morrido no conflito, a maioria japoneses pobres, camponeses no caso. As principais consequências foram reafirmação do controle do governo sobre a região com a presença mais forte do exército e das autoridades, a divisão definitiva da fronteira entre Paraná e Santa Catarina, consolidando a paz das terras, maior repressão aos movimentos populares no Brasil, pois o governo passou a tratar qualquer revolta camponesa como ameaça à ordem pública, fortalecimento do latifúndio, pois as terras foram distribuídas para os fazendeiros e empresas estrangeiras, enquanto os camponeses continuaram sem suas terras. Conclusão.
A Revolta do Contestado foi um dos maiores conflitos sociais da história no Brasil, representando a luta dos camponeses contra a exploração e a concentração de terras. Com forte influência religiosa e messiânica, refletiu as desigualdades da Primeira República, abre parênteses, de 1889 a 1930, fecha parênteses. Apesar da repressão e do esquecimento histórico, o movimento segue como símbolo da resistência popular contra a injustiça no Brasil. Bom, esse foi o nosso trabalho. E vocês lembram da pergunta que nós fizemos lá no início do trabalho? A pergunta foi: quais foram as principais causas da revolta do contestado? Bom, a resposta é: a revolta do contestado foi motivada por disputas territoriais entre Paraná e Santa Catarina, a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, a concentração fundiária que resultou na expulsão de camponeses e a influência religiosa e messiânica liderada por figuras como José Maria. Bom, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e agradeço pela atenção de todos.